Fala galera, no vídeo de hoje, gente, vou estar trazendo aqui, ó, para vocês esse degradê em cabelo crespo com barba e freestyle. Então, não perde nenhum momento desse vídeo, fica comigo até o final, tá, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, corre para se inscrever agora, para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para você. Nós temos uma meta, gente, de bater 1.000 inscritos até o final do ano. Então, ajuda a gente aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Eu vou começar esse degradê com o pente de número 3, tá, gente? Fazendo ali a limpeza na parte da aresta, naquela parte de cima do cabelo do cliente. Venho passando aí por toda a extensão do cabelo dele, fazendo movimento reto, tá? Lembrando, movimento reto para retirar excesso, movimento em C para fazer o disfarce do degradê. Agora eu venho com a máquina zero completamente baixa, tá, gente? Fazendo a marcação cerca de um dedo ali acima da orelha do cliente. Essa marcação, como eu sempre falo aqui nos vídeos, ela precisa ficar bem limpa, tá, gente? Bem nítida. Quanto mais limpa e mais nítida essa marcação ficar, mais fácil vai ser para você conseguir remover ela posteriormente. Agora, depois de marcar com a zero, eu venho com a maquininha de acabamento, marcando ali o pezinho, né? O alinhamento frontal do cliente e venho também retirando aquela parte de excesso de cabelo que fica ali embaixo, tá? Venho retirando com a maquininha de acabamento. Essa maquininha que eu utilizo é da Kemei, tá, gente? Uma maquininha muito top. Ela deixa o cabelo bem rente, então vale muito a pena. Você que está com pouca grana aí para investir, você está adquirindo uma maquininha como essa. Após marcar com a zero e tirar o excesso aí com a máquina de acabamento, eu venho com o pente um baixa, completamente baixa, um dedo acima da marcação da zero, criando uma nova marca. Essa marca, ela vai me servir de referência para que eu possa utilizar depois dela o pente 1,5, criando a conexão entre o pente 1 e o pente de número 2. Então é importante que a gente consiga deixar essa marca bem nítida, tá? Agora eu venho com um e-mail baixo, novamente ali passando ela em cima da marcação que a gente fez com a um. Lembrando, tá, gente? Um e-mail não tira a marca da um, mas ela vai clareando e vai facilitar bastante para a gente conseguir fazer essa conexão aí depois. Após passar um e-mail baixo, agora eu venho novamente com o pente número um, só que dessa vez com a alavanca alta. Eu vou fazendo ali o movimento em C, tá, pessoal? Movimento em C para preservar o que a gente fez com um e-mail. E logo em seguida eu vou utilizar a um de novo. Na verdade, vou continuar com a um, utilizando a intermediária e logo em seguida a baixa, para a gente poder remover completamente essa marquinha que ficou aí da marcação da um. Você não vai conseguir retirar a marcação da um utilizando a 1,5. Porém, você dá uma clareada bem legal, como eu falei anteriormente, para poder estar fazendo aí a transição entre o pente de número um e o pente de número 2. Agora, com a minha transição já criada, eu venho com a zero alta, mais ou menos ali meio dedo acima da marcação da zero baixa, e venho removendo ali, ó, como vocês podem ver, aquela última marquinha que ficou ali de excesso no cabelo do cliente. Gente, é bem importante que você tenha bastante cuidado, tá? Para não acabar subindo demais. Fazer esse movimento com muita leveza na mão e muita precisão é super importante. Você vai fazendo ali, ó, o movimento em C e logo em seguida eu vou alternar para zero intermediária para que ele possa fazer a conexão e ficar tudo certinho no degradê para ele ficar completamente sem marcas, tá? Utilizando a zero intermediário, eu vou começar a remover ali aquela marcação que ficou da zero baixa para zero alta, fazendo o movimento em C e deixando a mão bem levinho. Eu vou usando também dois, três dentinhos da máquina, da lâmina, para passando ela ali apenas em alguns pontos específicos para poder já dar uma polida e deixar o degradê bem limpinho. Pessoal, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar aqui para vocês não focarem somente no corte de cabelo. O corte de cabelo, ele é muito importante, ele é o carro-chefe de toda a barbearia. Porém, existem outras coisas que você pode agregar no seu trabalho que vão fazer com que você fidelize seu cliente. Um ótimo atendimento, você saber conversar com o cliente,
Tudo isso é um grande diferencial. Pode observar ó, que enquanto eu estou cortando o cabelo do cliente, ó, ele está rindo, a gente está conversando, tendo uma boa descontração. Tudo isso é muito importante, aliado ao corte, para que você venha ter bons resultados aí na sua barbearia. Já se foi aquela época de que apenas ser o melhor barbeiro fazia toda a diferença. Hoje em dia, devido ao conhecimento que a gente tem aí disponível, tem muito barbeiro bom. Então, para você fazer a diferença, você precisa aí ter um ótimo atendimento, saber conversar com o seu cliente, fazer com que seu cliente ele realmente possa se sentir à vontade na sua barbearia. Olha só, eu venho utilizando a zero agora, a zero alta, somente com a pontinha, gente, passando ali, ó, naquela partezinha ali de baixo que fica uma pequena marcação. Eu vou utilizar a zero alta, logo depois a intermediária agora e depois a baixa. Para quê? Isso aí é para a gente deixar o degradê mais limpo. A gente não vai tirar o que a gente fez com as outras máquinas, com os outros pentes. Mas, fazendo dessa forma, você consegue deixar um degradê mais limpo, consegue deixar um corte aí bem mais harmônico. Agora eu vou utilizar esse pente de detalhe para retirar um pouquinho desse peso daí da parte de cima. Somente as pontinhas, tá, gente? Não quero tirar muito, não. O intuito desse corte é deixar o degradê mais destacado na lateral e fazer essa parte de cima deixando ele mais cheio. Então eu vou tirar bem pouquinho, basicamente é só as pontinhas mesmo, tá? Para não retirar aí muito volume desse cabelo. E pessoal, olha só, ele tinha me pedido para fazer um freestyle, realmente eu não sou bom em fazer desenho, mas eu arrisquei. Então vamos lá, né? Vamos começar com a maquininha de acabamento, fazendo aí os primeiros riscos, os primeiros traços, definindo aí a abertura, o tamanho e a largura do desenho. Essa parte eu não vou fazer com corte nem com edição, tá? Vou deixar ela mais completa para que vocês possam ver. Como o próprio nome já diz, é freestyle, né? É estilo livre. Então eu fui fazendo ali alguma coisa que deu na minha cabeça. E o melhor é que no final de tudo o cliente gostou e ficou satisfeito. O ideal é que você busque sempre estar agradando o seu cliente. Geralmente, quando a gente está começando na profissão de barbeiro, a gente tenta fazer sempre o corte perfeito, porque outras pessoas vão olhar e tudo mais. E na verdade, só quem olha corte de cabelo, quem fica observando o corte de cabelo são outros barbeiros. Então, ao invés de você estar fazendo corte de cabelo para outros barbeiros ver, se preocupe em fazer para o seu cliente. Óbvio, isso não quer dizer que você tem que fazer um corte de qualquer maneira, de forma nenhuma. Você tem que sim que se especializar, aprender mais, para você ser realmente o melhor para o seu cliente. Mas o que eu quero dizer aqui é para você estar focado em fazer o melhor para o seu cliente e não para que outras pessoas fiquem elogiando aí o seu corte de cabelo. Até porque elogio não paga a conta. E olha só, pessoal, marcado aí todo o desenho, a gente já tem a base feita com a maquininha de acabamento. Agora, eu pego o creme que eu utilizo aqui para fazer o pezinho do cabelo dos clientes e venho passando aí no local do risco, tá? Eu gosto de fazer isso, gente, porque na hora de passar a gilete não fica puxando tanto o cabelo e não incomoda e os clientes gostam bastante. Vou passando aí por toda a parte do desenho, toda a marcação que eu fiz, para a gente poder ter um deslizar mais suave aí da gilete. Agora fica mais fácil, é só você pegar a gilete e vir ali ó, com o dedão, dando uma leve esticada e vir somente passando a gilete, dando uma marcação melhor nesse acabamento. Pessoal, é como eu sempre falo, gente, eu não sou especialista em freestyle, tá? Mas eu me arrisco, de acordo com o que os clientes pedem, eu me arrisco a fazer alguns desenhos, algumas coisas na cabeça do cliente. Então, não esperem ver aqui nesse canal, né, muita coisa relacionada a freestyle, porque
essa realmente não é a minha área, mas a gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Então, sempre que os clientes pedem, eu desenrolo alguma coisa aqui para nunca ficar sem poder atender o cliente, entendeu? A gente sempre tem que buscar atender aí a necessidade do nosso cliente e fazer de tudo para agradar ele. Pessoal, é muito importante, gente, vocês deixarem leveza na mão, tá? Deixa a mão bem levinha para não acontecer de você acabar abrindo muito os riscos, tá? Deixa a mão bem leve. Se possível, você vai abrindo aos poucos os riscos para não acontecer de você acabar deixando muito largo e ficar aí desproporcional, tá? Finalizado aí o freestyle, nós vamos agora para a parte da barba. Vamos começar fazendo aí o degradê na barba do cliente. Gente, normalmente a gente começa fazendo o degradê na cabeça, na parte de baixo para cima. Na barba nós começamos ele de cima para baixo. A mesma graduação que nós utilizamos para fazer em cima, nós utilizamos para fazer embaixo. Eu começo aí com a zero baixa e logo em seguida venho com a zero intermediária e a zero alta para poder criar aí a transição. Pode observar ó, que de pouco em pouco ele já vai começando a fazer aí a transição do degradê, tá? É bem fácil de você utilizar. Agora eu vou com pente meio fazendo a mesma situação. Pente meio baixo, logo em seguida intermediário e logo em seguida alto, para a gente poder criar essa transição com o tamanho que a barba vai ficar. É bem facinho, não tem muita dificuldade não. No início pode ser que você sinta alguma dificuldade, porque às vezes fica meio controverso ali, né? Já que é de cima para baixo. Mas aí depois de um tempo você pega essa prática e vem fazendo e fica tudo certinho, tá, gente? É muito fácil de você estar fazendo aí um degradê na barba. Agora eu venho penteando a barba do meu cliente para desembaraçar, para na hora de passar a máquina o fio não ficar enganchando, já que a barba dele também é um pouco crespa. Eu venho com o pente 1,5 de cima para baixo fazendo um movimento reto, que é somente para retirar os excessos e preservar ali o tamanho da barba dele. Ele não queria tirar muito, então nós vamos tirando somente o excesso de pelos que estiver passando aí da barba. Agora eu venho com a maquininha de acabamento, né, marcando ali o alinhamento da barba do meu cliente. Lembrando, gente, que nessa parte de trás a gente sempre deixa uma curvatura, tá? Nessa parte do biquinho. Eu não costumo deixar ela reta. Olhando de frente fica certinho. Mas quando você olha de lado, você vê que fica meio torto, tá? Você fazendo ela completamente reta. Agora com o cliente aí já deitado, né? A gente vai marcando aí a parte de baixo, eliminando também os excessos nessa parte aí do queixo. É importante você deixar ele bem alinhado para que você não tenha nenhuma dificuldade, tá, de estar fazendo aí esse procedimento. Uma coisa que é importante trazer aqui para vocês é que o alinhamento da parte de baixo, o desenho no caso, tem que estar alinhado com a parte de cima. Por exemplo, se a parte de cima ela está um pouco curvada, não faz sentido nenhum eu fazer um alinhamento embaixo completamente reto, porque ele fica desconexo. Fazendo dessa maneira, você consegue deixar aí a barba do seu cliente bem alinhada, tá? Lembrando que a gente se baseia o alinhamento da barba pelo cantinho da boca e pelo aquele ossinho que fica aqui bem na pontinha da orelha. Aliás, bem na metade da orelha.
Baseado nisso, nós vamos criar aí o alinhamento da barba do nosso cliente. Agora eu venho passando o gel, tá, gente? Esse gel é um gel shave. Ele é um gel próprio para barbear, próprio para fazer a barba. Não irrita a pele. Ele vem com mentol, então é super refrescante. Os clientes gostam bastante. Pelo amor de Deus, gente, não sejam aqueles barbeiros pão duro, né? Aqueles barbeiros que fica passando água no rosto do cliente. Esse gel ele é super barato e ele vai ajudar bastante aí na fidelização do seu cliente através da boa experiência. Agora eu venho com a toalha quente, tá? A toalha quente a gente utiliza aqui para fazer a barba de todos os clientes. É muito boa, gente. Ela serve aí para abrir os poros, né, da pele do cliente. E quando ela recebe quando a pele recebe o vapor, ele deixa o pelo da barba mais flexível. Isso facilita muito na hora de passar a gilete, né? Diminui muito o risco de irritação e de machucar a pele do cliente. Eu deixo ele assim, mais ou menos cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, até que a toalha esfrie no rosto do cliente. Agora eu venho tirando aí a toalha, né, do rosto do meu cliente e eu dobro ela novamente para colocar sobre os olhos dele. Eu faço isso para que a luz que tem em cima do dele não possa incomodar aí a visão dele. Afasta aí um pouquinho, né, mantendo sempre os olhos dele cobertos e eu venho começando aí fazendo a marcação. Lembrando daquele alinhamento, né, que eu falei para vocês anteriormente, para você deixar aí uma conexão e a curvatura certinha com o desenho que você vai fazer aí na parte de baixo. Pode ver, gente, ó, fazendo daquele jeito que eu ensinei, o alinhamento fica bem certinho, tá? Para você deixar aí, ó, bem retinho. Olha só, nessa figura, como ele vai ficar bem certinho, ó, alinhado com o desenho da parte de baixo. Ó. Peço a ele para levantar aí um pouquinho o queixo e venho fazendo aí o movimento de raspagem. Gente, é importante vocês não fazerem a raspagem contra o pelo, tá? Isso pode inflamar aí a pele do cliente de vocês e causar uma irritação. Eu estou limpando aí na toalha porque eu estava sem papel quando eu gravei esse vídeo, então peço desculpa aí a vocês se parecer anti-higiênico, mas é que eu não gosto de limpar na mão. Eu prefiro na toalha porque a toalha vai ser lavada após a utilização no cliente. Todas as toalhas aqui na minha barbearia são bem lavadas e higienizadas para que a gente possa proporcionar aí sempre a melhor experiência para o nosso cliente. Do outro lado, nós repetimos todo o processo, tá, gente? Aqui nós trabalhamos no mesmo padrão, fazendo tudo da mesma maneira, tanto eu como os outros barbeiros que trabalham aqui comigo. Então, fica bem facinho de você trabalhar dessa forma. Após retirar a toalha do rosto do cliente, eu dobro o lado dela, tá? E agora eu venho com o lado limpo, fazendo a limpeza da pele dele, né? Retirando, no caso aí, o excesso de produto que fica do gel shave, aquele restinho de cabelo, e deixa a pele dele bem limpinha. Normalmente a gente utiliza o papel toalha, porém, como eu estava sem papel, eu precisei fazer isso com a toalha de pano mesmo, mas normalmente a gente sempre utiliza papel aqui na barbearia. Agora vamos lá para fazer a sobrancelha dele. Pessoal, a sobrancelha dele já vem com um desenho ali pré-formado, a gente sempre tem o costume de fazer, tá? Eu venho somente com a gilete, né, realçando aí a marcação dessa sobrancelha para poder retirar os excessos. Utilizando ali o auxílio da escovinha de disfarce, eu venho penteando, dou uma esticadinha de leve, tá? É importante, gente, que na sobrancelha masculina você preserve essa pontinha que ele tem na parte de cima. Por quê? Se você retirar essa pontinha, a sobrancelha dele vai ficar muito arqueada e vai acabar dando um aspecto de sobrancelha feminina. É aí que muitos barbeiros erram fazendo sobrancelha dos homens, né, dos clientes na barbearia, e muitos homens não vão querer fazer a sobrancelha porque quando sai da barbearia fica com um aspecto de sobrancelha bem feminina. Nessa parte do meio a gente vai passar a gilete somente para retirar é, os excessos, né? Fazer uma limpeza que tem aí
no meio da sobrancelha dele. Gente, é bem facinho de você estar fazendo uma sobrancelha. Lembrando que você precisa ter leveza na mão, tá? Essa parte aí, ó, é bem massa de você fazer também. Penteia os cabelinhos aí da sobrancelha para cima e vai retirando tudo que tiver passando, tá? Retirando todos os excessos. Faz do outro lado, tá? A mesma coisa. Para fazer do outro lado é o mesmo sistema. A gente trabalha todo no mesmo padrão, mantendo ali, ó, o realce da sobrancelha dele, preservando aquela parte que tem a pontinha em cima para não deixar uma sobrancelha muito arqueada. E olha só, galera, finalizando aqui a parte da sobrancelha, eu vou mostrar a vocês aqui agora como fazer uma maquiagem capilar utilizando o Topic e um cartão. Nesse caso, eu utilizei um cartão de visitas que um cliente deixou aqui. Nós vamos utilizar o Topic aí, basicamente, pegando essas partes da entrada, tá? Essa maquiagem que eu vou fazer aqui para vocês é somente para vocês ver como fazer para dar um destaque aí no pezinho. Não vou estar jogando aí no degradê. Olha a diferença que já dá. Você posicionar certinho ali, né, na hora da curvinha também. Eu só peço desculpas que a minha mão ficou muito na frente e não deu para pegar direito. Mas acredito que deu para vocês ver aí certinho. Olha só. Você vai posicionando aí o cartão, tá? Lembrando, gente, é interessante você deixar o cartão cortadinho já no formato. E a ideia é somente dar uma realçada nessa parte aí do alinhamento de perfil, né? No caso do pezinho. Pode ver ó, que o cliente ele já balança a cabeça ali, sinalizando a diferença que ele percebe na hora que eu aplico o produto. Esse produto aqui, gente, ele não tem contraindicação, ele geralmente não costuma dar nenhum problema, tá? Eu venho aí ó, dando leves toques. Utilizando esse produto fica bom para você poder fazer uma foto, né? Postar lá no Instagram, nas redes sociais, fica mais atrativo com o pezinho assim mais destacado, né? Lembrando que você não usa isso para poder maquiar o seu degradê, mas somente para poder deixar essa parte do pezinho com um destaque maior, tá? Fica bem legal e os clientes gostam bastante. Se você puder depois estar passando aí um spray laque, vai dar uma fixada muito boa. Esse produto, se você lavar, ele já sai. Então ele não é permanente, ele não é uma pigmentação fixa que vai ficar aí no cabelo do seu cliente, tá? Eu passo um pouquinho na barba também, ó, para dar uma realçada no alinhamento. E vocês podem ver que já dá um destaque bem maior. E esse foi o nosso resultado final, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que nós trazemos aqui no canal para vocês, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.